Em declaração de líder da bancada do PCdoB, vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. No dia de hoje, gostaria de falar sobre a Fundação da Assistência Social, sobre a FAS, aproveitando que nós tivemos a presença do presidente da FAS aqui no dia de hoje, Samuel Ávila. Estava dialogando ali antes com o líder do governo e concordamos que seria interessante ter um momento de debate, que nós pudéssemos fazer perguntas. Claro que o nosso regimento não permite isso, mas queria deixar a sugestão já para as pessoas que farão parte da comissão do regimento, para que quando venha uma autoridade, nós tenhamos tempo, né, de fazer perguntas, questionamentos. No momento oportuno, vereador. Logo lhe concedo. Nós fazermos perguntas para que a gente pudesse dialogar e aproveitar a presença. Não é sempre que nós temos um secretário aqui, um presidente, então é importante que nós possamos já poder fazer um debate aberto sobre como estão funcionando as políticas públicas na nossa cidade. Primeiramente, eu gostaria de falar que a Fundação da Assistência Social, ela foi instituída no ano de 1996 pela Lei 4.419, né, onde diz que é uma entidade da administração indireta do Poder Executivo Municipal com personalidade jurídica de direito público, que organiza a política pública de assistência social. Nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, de 1993. A assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, é política da Seguridade Social, não contributiva, que provê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Eu falo isso porque muitas vezes a gente fala da assistência social como se ela não fosse uma política pública. Tem lei, tem norteador, vereador Juliano Valim, portanto, não é eu falar da minha cabeça o que seria assistência social, não é caridade, é um direito, né? Muitas vezes nós vemos serviços com voluntariado, por exemplo. Voluntariado é importante, mas para fazer com que as outras coisas que o serviço não dá conta, os voluntários consigam auxiliar. Mas o serviço em si precisa ser feito por trabalhadores, precisa ser feito pela tipificação, pela lei, se baseando num norteador, que é a política pública que nós temos estabelecidas na nossa cidade. Por isso, e fazendo essa introdução, eu gostaria de falar de alguns elementos sobre assistência que tem sido um problema na nossa cidade. Eu não trouxe antes de forma mais contundente esses assuntos, porque estava aguardando, até por ser um presidente novo, né, novas pessoas ali, então nós tentamos o diálogo, tivemos a abertura do diálogo, mas tem algumas questões importantes que a gente precisa debater e gostaria, sim, de dialogar com ele, como já fiz em outros momentos sobre isso, mas também de poder debater com a Prefeitura Municipal sobre esses assuntos, porque são questões que estão preocupando os usuários dos serviços, mas também os trabalhadores. A primeira questão é sobre o problema que nós temos tendo na limpeza dos serviços da assistência social, tanto nos serviços públicos quanto nos serviços terceirizados. Desde o mês de janeiro, vereador, de dezembro, vereador Lucas, tenho recebido denúncias, e sei que vocês também, né, de trabalhadores que não estão tendo seu espaço de trabalho, né, e os usuários também não, por consequência, limpos, porque houve o rompimento do contrato, houve a falência da empresa que prestava esse serviço, e aí a Prefeitura está em diálogo com a Codeca já há 4 meses, né, e aí se diz que está sendo resolvido, mas tem uma morosidade para a resolução dessa questão, e eu ouvi, vereador Daniel, por isso que eu resolvi trazer esse assunto para cá, ontem, de trabalhadores e trabalhadoras, que já estão falando em paralisação dos serviços. Achei importante trazer porque as pessoas estão falando em paralisar. Os trabalhadores não estão tendo a limpeza necessária. E aí, algo que eu acho preocupante, por isso que eu trouxe também em relação a essa demora, é que algumas pessoas me trouxeram um relato de que talvez, né, de que houve a fala, não posso afirmar que houve, mas de que me disseram que houve a fala do presidente da FAS, de que não haveria problema os trabalhadores fazerem a limpeza do seu local de trabalho. Mas é por isso a morosidade, né? Nós temos que se questionar. Imaginem se nós tivéssemos que fazer a limpeza aqui da Câmara de Vereadores. Nós não poderíamos dar prioridade para outras coisas, porque nós teríamos que fazer a limpeza do espaço de trabalho. Então, se o presidente da FAS acha que isso é certo, eu não posso afirmar que ele disse, mas ouvi relatos de que ele disse. Então, portanto, gostaria de explicações sobre isso. Para logo poder passar os apartes aos vereadores que solicitaram. Outra questão que me preocupa bastante
é sobre essa questão da força-tarefa das pessoas em situação de rua. O presidente da FAS aqui nos apresentou o primeiro item de importância da FAS sobre esse tema, e sabemos que é um tema bastante visto e olhado na nossa cidade pela sociedade como um todo, mas também me preocupa bastante, vereadora Rose, que o diretor administrativo aqui, o Rafael, veio falar comigo há umas 3 semanas atrás e me garantiu que não haveria força-tarefa até haver a proposição do decreto sobre a força-tarefa pela prefeitura, que eles querem organizar a força-tarefa num decreto, e disseram que não ia acontecer mais a força-tarefa enquanto não houvesse o decreto, porque eu solicitei que nós pudéssemos acompanhar a força-tarefa. Vejo que vários vereadores acompanham as ações do município, e isso é justo, porque é o nosso trabalho. Eu pedi para que nós pudéssemos acompanhar pela frente parlamentar, me pediram para esperar porque a força-tarefa não estava mais acontecendo. Recebi relatos hoje de que a força-tarefa aconteceu hoje e ontem. Então, por que eu não posso participar da força-tarefa? Por que nós não podemos acompanhar? Fica o questionamento. Falei para o presidente hoje que nós faremos aqui uma audiência pública no mês que vem sobre esse tema, mas acho grave quando uma informação chega a nós, e eu não falei em nome da vereadora Andressa Marques, eu falei em nome da frente parlamentar, porque disse para os vereadores que nós iríamos acompanhar assim que nós tivéssemos as informações. Então, não entendi por que me disseram isso e fizeram outra coisa. Então, ou é uma coisa ou outra. Nós precisamos ter uma linha de comunicação nítida para que nós possamos nos entender e se entender com a comunidade. E outras 2 coisas que eu queria trazer, colegas vereadores, que também me preocupam, eu não entendi exatamente o objetivo do presidente hoje da FAS aqui, ele nos apresentou algumas questões, mas, sinceramente, achei que ele apresentaria projetos mais nítidos, faria até pedidos para nós em relação à assistência, mas isso não veio, pelo menos não veio nesse primeiro momento. Estive semana passada com colegas assistentes sociais que fizeram o último concurso de 2023, elas construíram uma comissão e aí me convidaram, né, e convidaram o conselho também do Serviço Social para estarem presentes. Estivemos lá na FAS e nós conversamos com o Rafael, tinha outras pessoas presentes, sobre a necessidade de chamamento do concurso, porque hoje nós temos muitos serviços que estão faltando profissionais, né? Então, nós fizemos esse pedido, até por ter previsão na lei orçamentária da assistência, que teriam chamamentos de novos profissionais. E nós ouvimos do Rafael que não teria possibilidade da FAS chamar mais profissionais, a não ser repor aqueles que se aposentariam ou que se ausentassem por algum outro motivo, né? Isso nos preocupou porque hoje a assistência, os CRAS, todos esses serviços que ele apresentou aqui, os profissionais estão sobrecarregados. Então, como assim não vão haver chamamentos de novos profissionais dos concursos do Serviço Social, da Psicologia e dos outros? Nós teremos abertura de 2 novos serviços, que é do CRES, de mais um CRES na nossa cidade, e do Serviço de Convivência do Bairro Serrano, vereadora Estela e vereador Juliano. Então, como que nós não teremos chamamento de novos profissionais? Portanto, fica meu questionamento. Digo isso porque ouvi murmurinhos de que viria pedido da FAS para indicação de mais cargos de comissão na FAS. Como que tem dinheiro para cargos de comissão, vereadora Daiane, não tem dinheiro para chamar colegas concursados, né? Então, também fica o nosso questionamento. Hoje de tarde eu vou ir no abrigo Sol Nascente, porque, como disse, essa semana iniciamos, ontem estive na clínica Paulo Guedes, vamos ir sim em serviços da assistência, da educação, da saúde. Vou ter uma atenção especial para o serviço da assistência social. Para quem não sabe, os abrigos acolhem as crianças e adolescentes que estão com rompimento do vínculo familiar. Tive denúncias graves sobre os abrigos, uma delas é a questão da limpeza, profissionais sobrecarregados, mais crianças nos espaços do que deveria, infraestrutura precária, né? Então, estarei indo hoje de tarde lá para poder verificar como é que está a situação e para poder trazer essas questões para cá, para que a gente poder debater, porque são assuntos pertinentes para a nossa cidade. E respeito, sim, o presidente Samuel. Temos tido um certo diálogo, mas tem muitas lacunas abertas, né? Nós precisamos conversar, mas precisamos se entender. Não dá para eles nos dizerem uma coisa, fazerem outra, né? E não contarem com a verdade. Sua parte, vereador Iago. Parabéns, vereador. Eu também senti mesmo o mesmo sentimento ali da a gente não poder se expressar, né? Eu também achei que a gente ia poder falar, mas também me lembrei do regimento depois e é difícil, o secretário vem aqui, fala a parte dele e acaba indo embora. Eu acho que seria bom, mas daqui a pouco vai ter uma audiência pública, a gente vai falar melhor. Eu iria elogiar, mas eu só não gostei de uma parte ali da frase do secretário que ele falou que o prefeito Adiló não faz teatro como os outros prefeitos. Eu queria deixar aqui a questão se
Por exemplo, o prefeito de Chapecó faz teatro, eles acham que é teatro isso, mas ele reduziu de 416 moradores, né, pessoas em situação de rua, de 2021 para 48 em 2025. Então, se fazer teatro, lá eles têm um projeto também que é Mão Amiga, o nome mesmo, o nome aqui do projeto do Frei. Então, se isso é fazer teatro, trazer resultados, eu não sei. Então, eu discordo só dessa questão do teatro. E eu acho que o governo ali, ele sofre com uma coisa que é hipertimesia, né? É a pessoa que fica presa ao passado. Eles não gostam das redes sociais e dos vídeos. Não adianta ser um governo saudosista, não adianta a gente... Porque senão eu vou lá na prefeitura também, a gente faz o projeto de lei para voltar para a máquina de escrever. Eu acho que os secretários e o prefeito devem entender que hoje a gente tem as redes sociais e que faz parte a gente divulgar as coisas. Por exemplo, para mim, se eu fosse o prefeito, seria teatro fazer um bailão para comemorar uma obra que não começou. Então, cada um tem uma visão. Mas o meu intuito aqui era... Eu queria elogiar o Samuel, porque precisei, a questão de um velório, eu não sabia como funcionava, as pessoas vieram até mim e de imediato ele me respondeu, mandou o pessoal da FAS me responder. Então, aqui vai o meu elogio à secretaria ali, seria isso só. Não concordo com essa questão de teatro ali, daí eu não sei se ele expressou mal o que ele quis dizer com isso, seria isso. Obrigada, vereador. E desculpa, não deu tempo de eu ceder os apartes, posso ceder no final, no pequeno expediente, mas acho que é um importante debate para a gente poder ter mais nitidez nas informações na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Encerrado o grande expediente. Passemos ao pequeno expediente com a palavra a vereadora Sandra Bonini.